O ChatGPT faz uma única coisa, que é prever a próxima palavra. É isso que é o ChatGPT? É isso que é o ChatGPT, eu já chego nele. Mas ele faz essa única coisa. Eu vou dar uma montanha de dados para esse negócio e esse negócio vai aprender as regras. Ele vai descobrir as regras. Ele vai descobrir as regras. A partir dos dados que eu joguei para ele. Aprender, então toda essa área chama de aprendizagem de máquina. Aprender é achar qual é a melhor distribuição de valores numéricos nessa matriz de funções que vai errar pouco e reconhecer fotos de gato. Se beleza. A tarefa. Um sistema desse tipo, ele não consegue dizer como ele toma a decisão que ele toma. No caso de uma rede neural, imagina, nem se eu tivesse um neurôniozinho, o neurônio sai um valor numérico aqui, 0,87. Nem aquele neurôniozinho sabe me dizer quais são os valores que geraram aquele 0,87, porque pode ser qualquer combinação de valor numérico, né? O Flamengo ganhou uma estátua, o Flamengo ganhou a estátua do artista carioca, não sei o que, provavelmente está falando do aterro do Flamengo. Essas palavras que vão acontecendo em volta vão alterando esse valor numérico de Flamengo. Na verdade, portanto, vão alterando o valor numérico da última palavra, da frase. Elas todas vão se comunicando. Sim, uma vai empurrando a outra e vai mudando até a última. Até que aquela última palavra tenha embutido tanto contexto que isso aumenta a probabilidade de você pegar uma palavra correta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo de Balcão. Mais uma vez a gente está fazendo aqui uma cobertura especial do ESX, essa temporada que se encerra após 10 gravações. Estamos aqui com o Giancarlo, o nosso 10º entrevistado. Você que está ouvindo aí vai ter consumido basicamente os principais palestrantes que participaram do ESX. E a gente chega ao final dessa jornada, antes de escutar o Pedrinha, que é o próximo que a gente vai trazer aqui para conversar. A gente conversa hoje, ou agora, com o Giancarlo, que veio aqui para o ESX para poder compartilhar um pouco sobre inteligência artificial. Vou deixar de forma resumida assim. Ele vai falar sobre ontologia, que é uma palavra que eu descobri esses dias, e sobre web semântica, mas de uma forma que nós leigos conseguimos entender e conseguir interpretar melhor o que o mercado hoje tem vendido como uma solução sensacional ou algo 100% disruptivo. Eu já bati um papo aqui mais rápido com o Giancarlo para poder saber a perspectiva dele sobre inteligência artificial e como ele compartilhou isso lá no ESX. E entendi que tem um mundo por trás disso e a gente não está observando e deveria estar com mais atenção sobre isso. Giancarlo, obrigado demais por ter aceitado o convite. A gente sabe que você teve um problema com voo, que foi complicado de chegar aqui no Brasil. E com isso eu solto, inclusive, para que você possa se apresentar com esse puta nome de italiano. Descobri que não é. Também fui investigar a sua história toda fora do Brasil, mas você não é. Você é brasileiro, capixaba, apesar de ter um nome desse. Conta um pouquinho sobre o Giancarlo, sua história, e o que te trouxe, né, a ser convidado para falar aqui no SX. Obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou daqui, de Vitória. Eu morei até o começo da minha vida adulta, vamos dizer assim, né, aqui em Vitória. Eu fiz graduação aqui. Depois eu fui para a Holanda fazer doutorado. Eu fiz graduação em Ciências da Computação, né? Fiz mestrado aqui também em Ciências da Computação. Depois fui fazer doutorado na Holanda. Fui fazer doutorado exatamente na universidade. Aliás, exatamente na cadeira que eu tô hoje. Eu voltei para assumir a cadeira que era do meu orientador, né? Puta, que legal. Completo, né? E no meu doutorado eu comecei eu já trabalhava com inteligência artificial desde 96. Cara, 96. Né? E no doutorado... Então quer dizer que não nasceu agora com o ChatGPT, não? Então, vamos falar sobre isso. Na verdade, a inteligência artificial é da idade dos meus pais, assim, né? Da década de 50. Ô, louco. Nessa época, eu fui trabalhar com um aspecto fui me aprofundar muito num aspecto particular de inteligência artificial que tinha a ver com essa história de ontologias, que é assim, como é que você cria modelos do mundo para uma máquina, como se fosse uma maquete digital de uma determinada porção do mundo, né? Como se você fosse explicar para uma máquina o que é, por exemplo, o que é um podcast, o que é um jogo de futebol, o que é uma eleição, o que é a democracia e por aí vai, né? Então você cria esse modelo, essa rede de conceitos e de regras que operam em cima desses conceitos. E aí eu fui muito a fundo na filosofia. Assim, meu doutorado é uma coisa de aplicação da filosofia na computação. Tá. Depois eu fui fazer da filosofia na computação? Da filosofia na computação. Ontologia é uma parte da filosofia que tem 2.400 anos e que surge com Aristóteles e que a ideia é exatamente isso. Como é que você acha
representações, como é que você produz representações Como é que você explica as coisas? Como é que você explica as coisas? Aliás, é interessante que você tenha falado isso, porque está ligado muito à ideia de explicação. O que significa explicar? Em particular, como que você consegue explicar uma coisa de forma tão detalhada, destrinchada, transparente, que até uma máquina consiga entender? Deixa eu só fazer um recorte. Eu comentei isso antes da gente gravar, mas eu acho que é muito interessante, porque a minha esposa está fazendo um curso de transformação digital, e aí ela tinha uma prova sobre esse tema, e ela pediu ajuda para poder estudar sobre ontologia e web semântica. Eu acho que eram os temas principais. Menor ideia do que era esse troço, por isso que eu falei que aprendi esses termos esses dias. E aí eu fui no chat GPT, que inclusive é a pauta da nossa aqui, e falei, pô, o que é ontologia? Ele começou com Aristóteles. Eu falei, puta, não... Ou o chat GPT alucinou, ou eu que vou alucinar para tentar entender que bosta é essa para poder tentar ajudar ela a estudar. Não saí do lugar. Não consegui, tá? E aí é isso, então, é como explicar as coisas para os outros, e por isso que remonta à filosofia. De uma forma lógica, através de conceitos explícitos e de regras lógicas de, por exemplo, dedução. Você consiga fazer inferências de uma maneira muito clara, com todos os passos da dedução, né? E começa com Aristóteles, isso é muito relevante, a gente vai voltar a isso depois. Tá. Isso entra na inteligência artificial através de um objetivo, que é a ideia de criar senso comum para as máquinas, que é um problema que a gente não conseguiu resolver até hoje, e que Mas quer se criar senso comum ou não se quer criar? Quer se criar, tá. Senso comum. Tá. Imagina explicar para uma máquina, tem um exemplo que eu dou sempre, que é o seguinte: imagina que a gente está aqui, eu estou com esse relógio, e amanhã a gente se encontra e você fala assim, ué, o que aconteceu com aquele relógio que você estava ontem? Tá. E eu falo assim, olha, o relógio estava dentro de um estojo que estava dentro da minha mochila, e eu estava andando em Camburi, passou um cara de bicicleta e levou minha mochila. Você entendeu o que aconteceu com o relógio? Perfeitamente. Apesar de eu não ter dito que foi roubado. Foi roubado, né? Ok. Mas pensa na quantidade de problema que você tem que resolver para entender o que aconteceu com o relógio. Você tem que entender, por exemplo, que se uma coisa está dentro de outra, e essa é uma superfície fechada que está dentro da terceira, tudo que está dentro da primeira está dentro da terceira. Se você levar a terceira, você leva tudo que está dentro, que é tudo que está dentro de tudo que está dentro. Caraca. Você raciocinou sobre o estado mental dessa pessoa que levou a mochila, por que ela levou, por que ela não vai devolver, as consequências legais disso. Para tomar a decisão que foi um roubo e não um colega que passou e pegou? Tá. Exatamente. Você pensou sobre o valor do relógio, né? Você não ia perguntar sobre um pedaço de papel que eu estava hoje, um palito de dentes, né? Isso tudo numa fração de segundos. Num exemplo que você nunca ouviu antes, provavelmente, né? Você consegue, nesse exemplo que você nunca ouviu, consegue se abstrair para um conjunto de regras muito gerais sobre topologia de superfícies fechadas, sobre intencionalidade de outros agentes, sobre eventos, sobre causalidade, sobre tudo isso. Então, essa ideia com Aristóteles era assim, como é que a gente começa a construir essas teorias muito básicas? O que é um evento? O que é causalidade? Como é que os eventos mudam as propriedades das coisas no tempo? E aí, destrinchar isso através de várias teorias lógicas. Caraca. E aí, nesse sonho de fazer uma máquina entender essas regras gerais, a gente tenta fazer isso, criar modelos computacionais, ou seja, ontologias computacionais. Ontologias. Tá. É como se fossem maquetes digitais. Tá bom. Que começa com essas regras de explicações. De explicações. Eu tô realmente feliz que você tenha usado essa palavra, porque ontologia volta dentro da IA basicamente em duas áreas. Uma área que é esse problema do senso comum, de como que você dá senso comum para máquinas, como é que você consegue raciocinar sobre situações, inclusive sobre situações que você nunca viu, né? E dois, explicação. E agora, a explicação é uma coisa que está muito em voga em inteligência artificial. Como é que um sistema toma uma decisão e como é que você faz com que esse sistema explique o processo decisório, o seu processo decisório? Como é que ele tomou essa decisão? E aí, esse é o debate, né? Como é que você faz isso? Elas não conseguem hoje explicar. Elas não conseguem explicar. Algumas, né? Não são todas. Não são todas. Em particular, todas essas... Vamos lá. Acho que a gente pode dar um passo atrás. Eu acabei não terminando a história. Não, e eu acho que é importante a sua história para poder... Porque hoje todo mundo fala de inteligência artificial. Sim. O que tem gente que virou especialista em inteligência artificial, puta, eu não sei por que eu fiz isso, mas no meu LinkedIn eu comecei a seguir uma galera que falava sobre isso. Tentando aumentar meu volume de conteúdo. Sim. Mas, porra, é um saco. Todo mundo virou especialista, o cara até ontem era, sei lá, freelancer de alguma coisa, virou.
Então, ter alguém aqui que estuda isso há 30 anos, desde que talvez não era hype, que não era famoso, que era chato, que teve que misturar com filosofia, eu acho que traz uma densidade para a gente poder aqui não ficar no achismo. Porque eu já conversei com tanta gente que está no achismo e, putz, cada um acha uma coisa. Tem um bocado de ruído mesmo, tem muito, muito ruído. Eu me senti compelido a participar do debate público por conta disso, né? Eu via que as pessoas estavam muito mal informadas, tinha muita gente com muita opinião e sem muito conteúdo. Eu estava vendo que as pessoas estavam tomando decisões sérias, por exemplo, discussão sobre leis, sobre o plano de IA do país, sem consultar pessoas. Assim, estava preocupado com as opiniões das pessoas que estavam participando dessa discussão. E eu via que as pessoas estavam ficando muito ansiosas, assim, sabe? Assim, conversando com as pessoas, a coisa mais... Talvez o sentimento mais frequente que eu identifico nas pessoas quando elas vêm falar comigo é medo. Medo, ansiedade. Não é excitação, né? Empolgação com o tema. É medo, ansiedade do que vai acontecer, se esse negócio vai tomar todos os empregos, se existe o risco dos Skynet, dessa coisa tomar consciência e transformar todo mundo em bateria elétrica. E aí? Então, tem? Então, não tem nenhum risco. Porra, mano, eu senti firmeza nesse teu não, hein? Então, porque eu acho que tem razões pra gente ficar preocupado. Puta mas merda. não essas. Então vamos lá. Volta no teu histórico, fala até onde você estudou pra poder estar aqui. Então, só para fechar rapidinho o histórico, olha, eu depois do doutorado eu fui para a Itália fazer pós-doutorado no Instituto de Ciências da Cognição, que era para entender cognição humana, como é que a cognição funcionava, ligava com linguística, essas coisas. Depois eu voltei para o Brasil, voltei para Vitória, fiquei uns anos aqui, criei um laboratório de ontologias aqui na universidade, cofundei com outras pessoas, que existe ainda, que chama NEMO, que é um laboratório até hoje... Já ouvi falar do NEMO. Um dos principais laboratórios do mundo nessa área, fica aqui na UFES, o NEMO. E depois voltei para a Itália, para Trento, depois para Bolzano, e agora eu estou na Universidade de Twente, na Holanda. Twente é uma das 3 universidades técnicas, tecnológicas, assim, universidade de tecnologia. Quando eu falo universidade técnica, o pessoal pensa em outra coisa. Não, universidade de tecnologia que está ligada à criação do Wi-Fi, do Bluetooth, tem um circuito que permite que qualquer celular exista, que foi criado lá, um negócio que chama circuito Nauta, que permite que o celular tenha capacidade de processamento com baixa energia, criado por um cara chamado Bran Nauta, cujo escritório está do seu lado, no meu andar lá. Nossa, que maravilha. Então, é uma universidade que tem uma tradição muito grande na área de tecnologia. E a gente tem lá um grupo agora que trabalha com essa ideia de semântica, né, de ontologia, semântica de dados, integração de dados, esse problema do senso comum, o problema de ética computacional, a gente pode conversar um pouco sobre isso também, e, em particular, com aplicação na área de segurança cibernética, e no projeto de equipes híbridas, homens-máquinas, assim, sistemas ciber-humanos, assim, né? E agora a gente criou um outro centro, um centro de competência, juntando 3 desses grupos. Esse meu grupo que eu coordeno, é um departamento, na verdade, tem 60 pessoas. E a gente se juntou com 2 outros grupos, um grupo que faz mais a parte de aprendizagem de máquina e analítica, e um terceiro grupo que faz mais a parte de interface homem-máquina, robótica, sistemas que tratam emoção e coisas desse tipo. Esses 3 grandes departamentos se juntaram nesse centro de competência que tem umas 200 pessoas. Puta merda. E agora a gente está com um projeto bem interessante na Holanda, que foi um projeto financiado pelo governo holandês de 7 milhões de euros para a gente demonstrar que o projeto é sobre democratização da IA. A gente vai demonstrar com esse projeto que a gente consegue fazer uma IA do povo para o povo, vamos dizer assim, né? Uma IA que reflita os interesses da população e que consiga se comportar de maneira responsável e ética. Não daria só para poder liberar gratuitamente o ChatGPT? Não. Por quê? Então, quais são os problemas dessa tecnologia toda? IA não é uma coisa só. É um campo enorme de tecnologias que são tecnologias diferentes, né? Muito diferentes, assim. O termo foi criado no final da década de 50, em 58. De lá para cá, a gente teve tem algumas tecnologias que precedem a criação do termo, inclusive essa ideia de redes neurais artificiais é mais antiga do que isso. A gente tem
várias subidas e descidas de empolgação com a relação inteligência ao IA. artificial. Tá. No início, a gente teve alguns sistemas que faziam jogos, por exemplo, jogavam dama. Né? Em 62, se não me engano, a gente criou um cara chamado Arthur Samuel, da IBM, criou o primeiro sistema que ganhava dele jogando damas. Ele foi na TV jogar damas e perdia para o sistema. Teve esse primeiro pico de empolgação. Na década de 80, a gente teve uma corrida que o Japão resolveu propor uma ideia da quinta geração de computadores que já vinha com processadores de lógica, que era a IA dessa época, era Tá isso bom, que eu estava tá contando, né? Essa ideia de modelos sobre o mundo, criava um modelo do mundo e regras. Tá. E aí... a gente imputava essas regras, a gente definia... A gente construía isso tudo. A gente tinha que construir isso tudo. Isso é parte do gargalo dessa área, né? Na década de 80, o Japão veio com uma ideia de criar uma geração de computadores onde a gente tinha chips que já processavam essas regras de forma nativa, né? Uma ideia de chips que já pensavam nessas regras lógicas. Tá, assim. isso é um processador hoje em dia. Então, a coisa foi tomando outros rumos, tá. Mas o que é interessante da história é que isso virou uma... isso foi uma primeira discussão do aspecto geopolítico de IA, né? Na década de 80, os Estados Unidos começou a investir muito em IA, porque tinham medo da dominância... Na década de 80 já fazia isso? Na década de 80, em 85, tinham vários projetos que foram lançados, né? Para a ideia de estabelecer um domínio... da área, assim, né? Era uma disputa geopolítica com o Japão. Na década aí a gente tem vários altos e baixos invernos de IA, que o pessoal chama, né? Quando a gente descobre que o negócio é muito mais complicado do que a e gente aí para de falar, para de falar, desaparece financiamento, o pessoal começa a falar que o que eles estão fazendo é outra coisa, não é IA. Na década de 90 a gente começou a ter vários sistemas, a gente desistiu dessa ideia, porque tem um problema com essa ideia de inteligência. A gente fica comparando? A gente fica... Porque a inteligência está associada a uma ideia de autonomia, né? Tá. Um sistema inteligente é capaz de agir de forma autônoma. De forma autônoma, né? E a gente associa a inteligência humana... A inteligência humana é muito geral. É a ideia de inteligência generalizada. Você ser inteligente, a gente não chamaria de inteligente uma pessoa que é capaz de fazer uma única coisa. Ok, né? Imagina, se você... joga xadrez muito bem, você não consegue fazer nada, não consegue amarrar o sapato, não consegue... Não vamos chamar de inteligente. A gente usa o termo de forma geral para falar da capacidade de agir em vários contextos. Então, a inteligência está muito ligada a essa ideia de inteligência generalizada. E inteligência generalizada é uma coisa que a gente não consegue reproduzir, nunca conseguiu reproduzir. E na década e nem hoje? Nem hoje, tá. Nem hoje. O pessoal de vez em quando fala que ChatGPT é um exemplo de inteligência generalizada. Não é. ChatGPT faz uma única coisa, que é prever a próxima palavra. É isso que é o ChatGPT? É isso que é o ChatGPT. Eu já chego nele. Mas ele faz essa única coisa. Só que a linguagem humana fala sobre qualquer coisa. Então te dá essa impressão de generalidade, mas não é. Ela faz uma única coisa. Tá bom. Não consegue fazer... não consegue dirigir um carro, não consegue... botar as louças na máquina, lavar louça, não consegue fazer uma infinidade de outras coisas, né? Não consegue nem raciocinar, para falar a verdade. Consegue simplesmente escolher palavras que fazem prever sentido a próxima de uma palavra, num contexto textual, assim, né? Mas, na década de 90, o pessoal desistiu dessa ideia de fazer uma IA generalizada e começou a apostar em coisas específicas. E a gente teve muitos casos de sucesso, tão bem sucedidos que hoje a gente nem pensa nesses sistemas como sistemas de IA. Pensa Waze, por exemplo. Waze, o carro, gestão de carro. Tá, é um sistema de inteligência artificial. Tá bom. Só que a gente nem chama de inteligência artificial. Né? A gente, na verdade, eu digo sempre que se a gente abolisse todas as formas de inteligência artificial do mundo, parava a vida do mundo parava. A gente não conseguia hoje fazer dia, nada. Né? Tá. Né? Detector de spam, por exemplo, inteligência artificial. Detector de fraude de cartão de crédito, inteligência artificial. Não tem como ser humano checar essas já coisas. tem há muito tempo. Há muito tempo. O volume é tão grande que você não tem como humanos realizar essas tarefas. Né? Não tem mais como fazer isso. Roteamento de pacotes na internet. Tem uma infinidade de coisas que a gente usa inteligência artificial. Mas, são muito específicas. Para uma única tarefa e faz muito bem. Exatamente. E aí, na década de 90, a gente começou a ter alguns casos, assim... Por exemplo, tinha o caso do Deep Blue, que ganhou do Garry Kasparov no final da década, né? Jogando xadrez. E aí a gente tinha o Watson, da IBM, que ganhou aquele jogo de perguntas, né? Jeopardy, né? Em
2010, se não me engano. Aquele programa americano, né? Aquele programa americano de perguntas e respostas, tipo o show do milhão, assim. E aí, a gente teve de novo uma empolgação com o AI. Depois morreu de novo. Cai de novo. Isso foi quando? 2010? Isso foi em 2010. Tá. E tem várias coisas que a gente aprendeu com todas essas tentativas, inclusive com o caso do Watson, né? O caso do Watson mostra pra gente a importância dos dados, assim. O pessoal achava que como aquele negócio conseguia responder aquelas perguntas e tal, a gente conseguiria... responder as perguntas do mundo? Sobre qualquer coisa. A gente poderia treinar o Watson, assim, criar uma versão do Watson para fazer... para achar a cura do câncer, né? Tá, para fazer diagnóstico médico, coisas desse tipo. Aí descobriu-se que o problema ali é que a gente não tinha dados para fazer isso. Se eu fosse nos hospitais, para pegar dados dos hospitais, os dados dos hospitais são feitos para outra coisa. Eles são para efeito administrativo, de seguro, né? Para os planos de saúde. Eles não são feitos para você achar a cura para doenças. Tá bom. Né? Então, esse era um problema. E foi um fiasco completo. O Watson, a tentativa de portar o Watson para outras aplicações simplesmente não funcionou. O que aconteceu? Olha só, esse campo todo, de 1958 até 2012, basicamente segue essa mesma regra. Essa mesma ideia, né? De que você cria um certo modelo do mundo e um conjunto de regras. Tá. Qual que é a limitação dessa história? A limitação dessa história é que você tem que fazer esse trabalho de criar os modelos, de criar regras e que frequentemente você não sabe quais são as regras. Então, por exemplo, consegue explicar todas, pelo menos. É impossível você criar um programa que reconheça fotos de gato. Você definindo as regras. Porque você não sabe descrever você não consegue achar uma equação de um gato, né? Os gatos, imagina como seria fazer isso. Você acha uma fórmula circular com umas coisas, uns triângulos em cima. Vai funcionar, o gato pode estar em várias posições, você pode estar com a orelha torta, né? Na uma foto. fonte de luz que só vê metade do gato, pode estar com a orelha torta, pode estar de cabeça para baixo, não tem como fazer. Então, para todos aqueles casos, ou voz, imagina eu criar um programa que reconheça a sua voz. Muito, muito difícil de fazer, né? De você escrever regras. Eu consigo reconhecer a sua voz, mas eu não sei como é que eu faço isso, né? Tá bom. Pô, esse é um exemplo complexaço mesmo. Não é? E aí, que o pessoal... Qual que era a outra ideia? A outra ideia é assim, olha, se a gente não sabe quais são os conceitos e as regras, a gente faz o seguinte, a gente pega uma montanha de dados e a gente para de tentar replicar a mente, vamos replicar o cérebro. Tá bom. Então, cria um cérebro artificial, que é essa ideia de redes neurais, que, de novo, é uma ideia que começa na década de 40. Não é nova também. Só que, por que ninguém nunca tinha pensado em usar essas redes neurais em larga escala? Porque não funcionava. A gente não sabia como... A gente não tinha dados e não tinha capacidade de processamento, né? Então, a ideia é muito antiga, mas se você não tem muitos dados... A tecnologia não estava preparada para isso também, né? Não estava preparada. Tá. Qual que é a ideia de redes neurais? Você tem... É como se fosse uma matriz de nós, que são neurônios artificiais, e arcos, que são os axônios, são as ligações neuronais, né? E esses arcos têm um valor numérico, que é um peso, que entra no nó, e o nó é uma função que simplesmente, dado todos os arcos que estão entrando com valores numéricos, ele calcula um valor e propaga esse para frente. Você sabe que você explica isso de uma forma tão clara para você, mas que para alguém idiota igual eu, não é tão simples de acompanhar. É a segunda vez que você me explica. Eu entendi que replica-se um neurônio, tá? Uma matriz de pontinhos. Ok. Uma matriz de pontinhos onde cada pontinho é uma função matemática. Uma função tá matemática. Bom. Que faz uma conta. Vamos pegar só um pontinho. Um pontinho é uma funçãozinha que tem entradas, que são parâmetros, né? Valores faz a conta. E ele realiza alguma coisa com esses valores numéricos e decide qual valor que ele vai entregar para frente. Cada pontinho desse é uma função. Agora imagina... Bilhões, milhões. Bilhões, trilhões. Assim, tá. GPT-4 são trilhões de coisas desses pontinhos, beleza. Desses pontinhos, desses arcos somados, né? E aí, o que esse negócio faz? Ele é uma estrutura completamente genérica. Ele pode aprender qualquer coisa. O que você faz? Se você não sabe quais são as regras, a hipótese é, eu vou dar uma montanha de dados para esse negócio, beleza. E esse negócio vai aprender as regras. Ele vai descobrir as regras. Ele vai descobrir as regras. A partir dos dados que eu joguei para ele. Aprender, então toda essa área chama de aprendizagem de máquina. Aprender é achar qual é a melhor distribuição de valores numéricos nessa matriz de funções que vai errar pouco e reconhecer fotos de gato. Se beleza. Essa for a tarefa dele. Eu dou uma montanha de fotos de gato, uma montanha de fotos de não gatos e vou fazendo isso
vou alimentando esse negócio e frequentemente dando um feedback para essa rede. Para né? que ele saiba se ele ela acertou ou não. acertar, eu dou um biscoito. Se ela errar, eu Tá com chinelo. tá com chinelo. Até esse negócio achar a distribuição desses valores numéricos que ela vai parar de errar. Beleza. Ou vai errar muito pouco, né? Vai ter uma acurácia grande. Essa ideia existe há muito tempo. Tiveram alguns avançozinhos alguns avanços importantes de como montar essas redes, né? Como treiná-las ao longo do tempo. Mas o que mudou essencialmente? Mudou essencialmente em 2006. A NVIDIA basicamente criou chips para processamento gráfico, para videogames, que o pessoal descobriu que esses chips podiam ser usados para treinar essas redes. Então, Pela capacidade computacional dele? Pela capacidade computacional. Então, a gente passou a ter capacidade computacional de fazer isso, de criar essas máquinas paralelas, essas arquiteturas paralelas de larga escala, de alto desempenho, para treinar essas coisas. E a gente passou a ter dados por causa da internet, né? Uhum. Não só por causa da internet, por causa de... Mas a estruturação também dos dados, né? Então, não necessariamente estruturado. Você podia ter texto, ok, imagem, verdade, áudio, jogar tudo dentro dessa coisa. E dados também por causa de internet das coisas, né? Você tem tá sensor captando em dados, tudo quanto é lugar. Então, você tem um volume grande de dados, tem a capacidade de processar esses dados pela primeira vez. Era o que estava faltando lá em 90, né? Exato. E aí você começa a ter o crescimento dessas aplicações dessa área inteira, que é a aprendizagem de máquina, em particular, tem um subconjunto disso, que é usando redes neurais. Tá. E ainda, mais particular ainda, tem um avanço muito grande que aconteceu, que é um negócio chamado redes neurais profundas, que é uma coisa onde você facilitava muito o processo de treinamento dessa rede, criando multicamadas, assim. Ao invés de ter só uma camada de neurônios, você tinha múltiplas camadas de neurônios. Caraca. E aí isso fazia com que você quebrasse o problema de aprendizado em subproblemas muito menores. Então, assim, você não tinha que reconhecer rosto de uma vez. Você reconhecia primeiro o contorno do rosto, aí depois você reconhecia formas. Tá bom. E aí você ia nessas camadas, você ia quebrando esse subproblema até no final, uma camada mais para o final, conseguir reconhecer um rosto completo. particular, né? O problema dessas redes neurais profundas é que elas precisam de muitos dados. Ela só funciona se você tiver uma quantidade de dados muito grande. E aí tem algumas consequências disso. Uma ecológica, sim, né? Que você precisa de energia, de muita energia. A outra é que você precisa de dados. Então, assim, elas têm necessariamente uma ganância por dados. Ok. E aí, o que acontece quando acabam os dados? Por exemplo, no caso de você rouba dado. Pois é, no caso do ChatGPT, que você foi treinado com a internet inteira, você não tem outra internet, né? Não, Então, aí o que você faz? Depois que você treinou com a internet inteira, onde você vai achar mais dados? Você vai achar dados nas informações privadas das pessoas, por exemplo, né? Ou você vai achar dados sintéticos. O sistema gera dados que é usado para treinar o próprio sistema. Isso é um problema, assim, né? Porque vem com viés. Com alucinação, com tudo, né? Você vai gerando dados de... Porque, assim, imagina, se um sistema consegue gerar texto, por exemplo, pega o ChatGPT, consegue gerar texto muito mais rápido que a gente, com o tempo você tem mais texto gerado por máquinas do que por humanos. Naturalmente vai acontecer. Pelo menos os meus textos são não é? todos do ChatGPT. Ou híbridos, né? Ou híbridos, textos híbridos. E aí, você começa, o ser humano manda para a máquina, volta, mas tem fragmentos que a máquina gerou. E aí isso retroalimenta, né? E aí o que a gente começa a ver, que o sistema começa a perder a acurácia por causa disso. Tá bom. É um negócio chamado colapso de modelo, que o sistema se alimenta dos próprios dados. E uma hora ele perde qualidade. E aí, então, redes neurais profundas. E dentro dessa área de redes neurais profundas, a gente tem IA generativa. E dentro de IA generativa, a gente tem coisas do tipo os modelos de linguagens e ChatGPT. Tá. Né? Então, assim, é uma mesa desse tamanho, a gente dividiu a mesa na metade, e essa mesa tem aqui um pedacinho que é redes neurais profundas, IA generativa, e ChatGPT tem um pedacinho. E é o que mais está na nossa mão, né? É o que mais a gente fala. Esse negócio explodiu, porque com esse volume de dados e essa quantidade de computação, as coisas que elas sabem fazer muito bem. Muito bem. O outro campo tem casos de sucesso, é o que eu estava dizendo. São tão bem sucedidos que a gente não pensa mais, né? Por exemplo, de novo, a locação de aeronave em aeroporto é um sistema de IA nesse outro sentido. Tem uma infinidade de casos desse tipo, né? Qual que é o problema dessa área inteira? Aí eu volto à sua pergunta, do que a gente deveria ter medo? Qual que é o problema todo dessa área de redes neurais?
particular de redes neurais profundas. Tem um monte de coisa que a gente sabe. Na verdade, assim, se a gente pegar esse campo daqui, de aprendizagem de máquina e, em particular, de redes neurais, tem coisas que a gente sabe a priori sobre essas coisas. É assim, essas redes neurais, elas não têm nenhuma representação de conceitos. Não tem um gato ali dentro. Tá. Ela não sabe o que é gato. Ela aprende pixels numa imagem. Tanto que, às vezes, ela aprende coisas que não são o que você acha que ela está aprendendo. Tem um caso que eu conto de vez em quando, que eu gosto muito, que era uma pessoa que eu conheço que estava tentando treinar um sistema para reconhecer foto de pássaro. Uhum. E aí tem uma coisa que acontece com esses sistemas, quando eles erram de forma muito absurda, às vezes. Então, você bota uma caneca e ele diz fala que é um pássaro. Né? Caraca. Ou seja, não tem nada a ver, porque ele não sabe o que é um pássaro, não sabe o que é uma caneca. O que ela percebeu? Que o sistema aprendia o filtro. Que tinha um filtro que era comum para tirar foto de pássaro, que é um negócio que dava um foco muito grande no pássaro, fazia oclusão, né, do fundo, do pano de fundo. Se você usasse o mesmo filtro para outra coisa... Ele ia considerar como pássaro. Como pássaro. Você está tentando aprender o que é reconhecer o urso polar. Você bota uma outra foto que tem o fundo branco, ele aprende branco. Não aprende... Ele não tem um conceito de pássaro, de gato, de presidente da república, de fundo de pensão, não sabe. Ele sabe que são valores numéricos distribuídos nessa função gigantesca. Que doideira, né? Que começa a errar menos depois de um tempo, né? Se você tiver os dados certos, dependendo da qualidade dos seus dados, né? Então, assim, você não tem nenhuma compreensão do que o negócio está processando. Esse é um primeiro problema. É completamente dependente da qualidade dos dados que você tem. Então, se você tiver viés nos dados, esse negócio vai ser carregado. Vai ser carregado. Tá. Então, assim, você está usando para decidir entrevista de emprego, se no passado você empregou pessoas com uma característica específica, ele provavelmente vai replicar isso. Então, esse é um outro problema. O terceiro problema, que é um problema muito sério, isso é tudo coisa que a gente sabe a priori, tem a ver com a tecnologia. Ok, o racional dela, né? Como ela funciona e foi construída. Exatamente. Então, por exemplo, um outro problema é que, assim, quando você tem um negócio completamente baseado em dados, ele não consegue raciocinar fora da distribuição dos dados que ela viu, né? Então, se você estiver muito próximo dos dados que você viu, ele ainda consegue inferir o que fazer. Mas se você foge dos dados, ele não faz a menor ideia do que fazer. O sistema não sabe o que fazer, porque ele não tem nenhum conceito, ele não está manipulando nenhum conceito, né? Então, e ele trava. Ele pode fazer qualquer coisa. Ou alucina, né? Pode fazer qualquer coisa. Você não sabe como o sistema vai se comportar fora da situação. Rapaz, é muito doido a gente ter alguma coisa que a gente criou que a gente não sabe como funciona. Exato. É uma loucura. É uma loucura. E aí, imagina, se você tem caso de veículos autônomos, né? Como é que o sistema, numa situação onde que ele nunca viu, como é que ele faz? Como é que ele vai se comportar? Tá. E aí, o problema é o seguinte, o problema é que não só esses sistemas não conseguem raciocinar fora dessa distribuição, mas é muito difícil de você gerar dados suficiente para, vamos dizer assim, cobrir todas as situações. Não vai ter, ok. Não vai ter, né? E tem um problema, assim, que a realidade é uma cauda longa, assim. Então, se você tenta pegar dados, você vai pegar dados sobre a mesma coisa, né? Pensa em você dirigindo. Todas as situações que você dirigiu, 90% das situações são 10% de tipo de situação. É sempre a mesma coisa, né? Troca fecha o sinal, abre o sinal, carro, freia, acelera, muda de faixa. Agora, tem 90% de tipos de situações extremamente infrequentes, mas que podem acontecer, que a cauda é longuíssima do tipo de coisa que pode acontecer. Estou chutando um percentual 80, 20, 90, 10, que seja. Imagina, pode acontecer qualquer coisa. Você pode estar mandando, passa um morcego carregando um filhote de javali na frente, né? Ou você está andando, exemplo ótimo. Tem um avião capotado vindo na sua direção na pista, ou tem um disco voador no meio da pista. Tem uma infinidade de coisas que pode acontecer, né? Que eu, como ser humano, talvez consiga reagir de um jeito e a máquina vai bugar. Então, como é que você reagiria? Se imagina nessa situação. O outro exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: imagina você está dirigindo o carro e tem uma pessoa atravessando a rua, e aí tem uma sacola plástica gigante que voa e fica exatamente na frente da pessoa, né? Fazendo tampa a pessoa. Tampa a pessoa. Você nunca teve nessa situação, imagina. Não, eu nunca tive nessa situação, não, mas você sabe exatamente o que você faria, né? Por quê? Porque você tem essas teorias mais gerais no fundo da sua cabeça sobre permanência de objetos. Então, sabe que a pessoa continua lá. Quando a sacola voa na frente dela, a pessoa não desapareceu, ela continua lá. Você entende
causalidade. Você entende que se o carro chocar contra uma sacola, não Não vai é fazer nada diferença demais, nenhuma, é né? como se não estivesse lá e você vai continuar atropelando a pessoa. Você raciocina isso tudo, de novo, naquela fração de segundos, usando umas teorias gerais sobre objetos, sobre permanência, sobre causalidade, sobre evento, sobre física de objetos. Agora, uma rede neural que responde a pixels ou sinais, ela não sabe o que fazer fora dessa situação. Tá e aí bom. você fala assim, vou treinar para fazer isso. Aí agora se tiverem duas sacolas, Porra, se tiver uma sacola de cor acabou. diferente, se tiver qualquer outra coisa pode acontecer, né? Você está andando, tem uma bola que vem rolando do quintal. Você imaginou o que está acontecendo, né? Claro, Imagina, vai ver uma criança. Exato, mas... Então esse é um problema. Que é como... Só fazer um parênteses, acho muito legal, porque normalmente essas discussões sobre inteligência artificial, primeiro que elas não têm a densidade do que a gente está conseguindo conversar aqui, e segundo que elas sempre estão numa posição de comparar o humano com a inteligência artificial. Uhum. E a gente não foi por aqui. Não. A gente não está descredibilizando ou se preocupando com a inteligência artificial, que é uma pauta que você está trazendo, né? Uma preocupação, um medo que a gente tem que ter com ela. Não do, olha, ela é melhor ou pior, ela faz mais rápido ou menos rápido, ela é mais assertiva ou menos assertiva do que o humano, que é o que eu te falei mais cedo, né? É o que eu mais vejo no LinkedIn da vida, por exemplo. Sim. E, na verdade, olha, ela funciona desse jeito, a técnica por trás dela é essa, a tecnologia que deu origem a ela é essa. Por conta disso, se a gente não se olhar para ela e se atentar, os riscos são esses. E não olha, mas eu, humano, eu frearia. Então, a inteligência artificial tem que acabar por conta disso. Sim. Porra, sensacional. Não, então, a gente sabe a priori, né, essas limitações. Então, esse é um problema. Então, a gente falou de... O sistema não sabe ele não tem conceitos, então ele não sabe os dados, ele não entende os dados que ele está processando. É tudo valor numérico, assim. Que doideira. Né? 2, eles não conseguem se adaptar a situações novas. 3, eles são completamente dependentes da qualidade dos dados. Se os dados forem ruins, forem muito esparsos, ou se eles tiverem viés, isso tende a ter um problema, né? Eles podem ser propagados, por exemplo, caso viés. 4, eles não são explicáveis. Então, um sistema desse tipo, ele não consegue dizer como ele toma a decisão que ele toma. No caso de uma rede neural, imagina, nem se eu tivesse um neurôniozinho, o neurônio sai um valor numérico aqui, 0,87. Nem aquele neurôniozinho sabe me dizer quais são os valores que geraram aquele 0,87, porque pode ser qualquer combinação de valor numérico, né? Você não consegue reverter o processo de... Para esse cálculo. Não consegue. Se explicar é você inverter a dedução, no certo sentido, né? Esse sistema não consegue inverter a dedução e dizer como é que ele chegou àquele valor numérico, de um neurônio, imagina de 1 trilhão. Então o sistema simplesmente não consegue te dizer como é que ele chega à conclusão que chega. O máximo que você consegue fazer hoje em dia, tem uma técnica que fala assim, olha, esse sistema é uma caixa preta, né? Quase que por definição ele é uma caixa preta. Porque, de novo, eu não sei como ele faz o que faz. Porque se eu soubesse, eu faria. Eu escreveria as regras. Né? Eu estou alimentando esses dados. Para que ele crie. Para que ele aprenda uma coisa que eu sou incapaz de aprender. Ele cria, mas nem me fala qual é. Ele não sabe te falar o que ele é. Como que ele chegou àquilo ali. Então, o que o pessoal consegue fazer hoje em dia? Eu tenho uma caixa preta. Esse negócio chega um resultado a partir dos dados de entrada, dos parâmetros de entrada. Ele fala assim, olha, esse resultado aqui correlaciona fortemente com esses dados de entrada aqui. Com certo peso. Então, por exemplo, imagina que eu dei o genoma de uma pessoa e ele fala assim, olha, essa pessoa tem uma chance de ter câncer de mama, por exemplo. Aí você fala, por quê? Porque a explicação é sempre responder ao porquê, né? O requisito mínimo de explicação é você ir além de mostrar que e mostrar por quê. Tá bom. Né? Então, o que um sistema desse deveria fazer? O que ele faz? Né? Na melhor das hipóteses, é falar assim, olha, esse diagnóstico de câncer de mama, esses genes aqui têm mais força, têm mais peso nessa decisão. Mas isso não responde por quê, né? O que deveria responder o porquê? É contar uma história de, olha, esses genes estão envolvidos na codificação dessas proteínas que participam desse processo metabólico. Estou inventando, que eu não sei qual é a explicação, mas uma coisa desse tipo, né? Uma explicação causal, falando, esse negócio codifica essa proteína, ela participa desses processos metabólicos, que tem uma história causal que culmina com uma doença. Perfeito. Né? Essa história causal está fora dos dados e está fora desse algoritmo de redes neurais. Ela está naqueles modelos sobre o mundo. De novo, a gente volta a Aristóteles. Vixe. Você tem que raciocinar com eventos, com causalidade,
com propriedades desses objetos, que tipo de propriedade é ativada num determinado contexto e manifesta como um evento e por aí vai. Então, esses sistemas são incapazes de explicar, o que é um problema muito sério. Assim, por exemplo, na Europa, a lei europeia para IA diz que a explicabilidade está muito ligada à contestabilidade. Então, assim, se o sistema toma uma decisão que te afeta, eu tenho que ser capaz de contestá-lo, de entender como é que ele tomou essa decisão para contestá-la, né? Ah, ok. Deixa eu dar um outro exemplo que talvez seja mais ilustrativo para o pessoal, que é assim, imagina que você queira abolir o Enem. Você fala assim, cara, esse negócio dá muito trabalho, organizar esse negócio todo. Vamos fazer o seguinte, a gente pega todas as notas de todas as pessoas, agora e no passado, e a gente acompanha que essas pessoas, o que aconteceu com a carreira delas. Né? Tá. Eu pego todo mundo que estudou no passado, as notas delas na escola elementar, média, na universidade e no futuro profissional. Eu peço para um sistema. Agora, todo mundo que fez isso no passado, agora eu pego todo mundo que está estudando, eu dou as notas dessas pessoas para esse sistema, ele vai prever quem devia ir para a universidade, porque quem que vai se tornar um profissional melhor. Porra, e uma startup, hein? Pois é, fico dando ideia errada para os outros. Né? Então, parece uma ótima ideia, né? Parece, mas não é, por quê? Então, qual que é o problema? De novo, imagina que você tem um viés muito grande no passado. Que as pessoas os dados, a qualidade. Dos dados, pessoas só de uma determinada classe, ou de uma determinada raça, ou de um determinado gênero, né? Um outro problema, assim, eu gostaria que se o sistema falasse assim, olha, você pode ir para a universidade, mas eu não posso. Por quê? Exatamente por quê? Para eu poder contestar, né? Aquela decisão em termos de proposições que sejam falsificáveis. Não conseguem entregar isso. Você não consegue, então esse é outro problema, sério. Tá. Qual que é um outro problema que a gente sabe a priori, em particular ligado à IA generativa, é que eles vão continuar alucinando. Por quê? Porque a alucinação não é o sistema se comportando mal, é o sistema se comportando exatamente como ele deveria se comportar. Do jeito que ele foi programado. Né? É uma função do sistema, não é um bug do sistema. A alucinação a gente é que enxerga a alucinação. Porque não respondeu do jeito que a gente queria. Porque a gente sabe que não é verdade. Ok. Né? Porque é um problema de veracidade, é um problema que não existe uma correspondência no mundo daquilo que o sistema está falando, mas o sistema não tem uma relação com o mundo. Mas ele executou aquilo que ele foi programado para executar. Ele fez exatamente isso. Por quê? Porque o que o sistema tipo ChatGPT faz? Ele faz uma única coisa, ele prevê a próxima palavra, dadas as palavras que vieram anteriormente. Então, se você tem uma frase do tipo, o Flamengo ganhou... A próxima é mentira. Ou, provavelmente, né... Eu também não sou flamenguista, não. Mas... Pô, você pegou logo esse exemplo? Pois é. Porra. O Flamengo ganhou Aí, o que ele faz? Ele pega essa frase, o Flamengo ganhou e ele cria uma tabela de probabilidades do que é a próxima palavra. Pega 50 mil palavras. Assim, ele pega todas as palavras que existem e faz uma distribuição de probabilidades naquela tabela. Então, assim, tem lá o jogo. O campeonato. O campeonato, né? E por aí vai. E aí tem outras que não vão, porque a probabilidade vai ser quase zero. E aí ele escolhe essa palavra, por exemplo, o campeonato. Vamos supor, estou dando muita colher de chá para os flamenguistas. Vamos supor que seja mais provável ganhar o campeonato do que ganhar o jogo. O campeonato. E aí ele pega agora essa frase. O Flamengo ganhou o campeonato e... Retroalimenta ele. Aí qual que é a próxima palavra? Carioca, brasileiro, sul-americano. Tá bom. E aí ele fala, carioca. Aí vai construindo essa frase a partir dessa retroalimentação e só prevendo qual é a próxima palavra. Isso. O que é Aí tem alguns detalhes interessantes. Um é o seguinte, eles fazem isso de uma maneira muito inteligente, que é como essas palavras são representadas. Não é uma sequência de caracteres. Eles transformam essa palavra num valor numérico. Na verdade, num vetor numérico. Tá. Esse negócio é difícil de explicar rápido, mas assim... Não, sem pressa. É como se você tivesse um espaço. A gente tem espaço de 3 dimensões, por exemplo, né? E aí você tem um vetor de 3 valores, um em cada dimensão. Eles constroem um espaço semântico de 12 mil dimensões, que é capaz de capturar para cada palavra todas as nuances possíveis daquela palavra. Então, assim, ao invés de capturar Flamengo como uma sequência de caracteres, você tem um vetor que representa Flamengo, o aterro do Flamengo, Flamengo, o time de futebol, Flamengo, o time de remo, Flamengo, o time de basquete, Flamengo, o time de futebol de 1981. Caraca! Todas essas nuances do Flamengo vão sendo embutidas nesse vetor. Então, o que ele faz? Ele vai pegando o contexto,
que é o contexto da frase? É todo o texto que apareceu antes, E né? todas essas nuances Então, que também vieram aparecendo. Numa frase Então não é que palavra por palavra, é palavra dentro do contexto que ela está sendo... palavra dentro do contexto. O que acontece? As palavras que estão em volta vão alterando o vetor que representa Flamengo nesse espaço. Então, se você tiver o aterro do Flamengo, aquele Flamengo é diferente do Flamengo do se time de estava futebol. escrito o Flamengo ganhou Com o gol aterro, do Zico, ou porra, ganhou o muda tudo. aterro, ou ganhou uma estátua do artista carioca, né? O Flamengo ganhou uma estátua, o Flamengo ganhou a estátua do artista carioca, não sei o que, provavelmente está falando do aterro do Flamengo. Essas palavras que vão acontecendo em volta vão alterando esse valor numérico de Flamengo. Na verdade, portanto, vão alterando o valor numérico da última palavra, da frase. Né? Elas todas vão se comunicando. Sim, uma vai empurrando a outra e vai mudando até a última. Até que aquela última palavra tenha embutido tanto contexto que isso aumenta a probabilidade de você pegar uma palavra correta. Tudo bem. Né? Para isso, você tem que ter uma força computacional absurda. Você tem que ter uma quantidade enorme de dados, basicamente a internet inteira, e uma rede neural com 1 trilhão de parâmetros e uma capacidade que custa 100 milhões de dólares para treinar e que tem uma fazenda de processador para conseguir processar esse negócio. Que legal. Pô, ninguém nunca tinha explicado tão claramente o que é o ChatGPT. Então, aí tem um outro que bom, fico feliz. Não é, ué. Aí tem um outro ponto importante que é o seguinte, que é, se você sempre pegar a primeira palavra, a palavra mais provável, os textos todos saem iguais, né? Sim. Porque ele vai sempre pegar, o Flamengo ganhou, matemática, todo mundo vai gerar essa unicamente lógica aí vai ser idêntico. Então você tem pouca variação nos textos. Para simular uma certa criatividade, você pode ter uma coisa chamada temperatura, que é basicamente... uma margem de erro. É como se você gerasse uma certa distorçãozinha nessa distribuição de probabilidades. Você não vai pegar um negócio que é impossível, que a probabilidade é muito baixa, mas você dá chance para coisas... Flamengo ganhou todos os jogos. Não vai ter isso. Não vai ter. Ok. Você vai você vai distorcendo um pouco essas probabilidades, né? E aí coisas que não estão no topo, mas que são bem prováveis, ele traz também a chance de... E aí você vai gerando essa variação. Mas com isso, você pode errar mais. Entende? Você pode ir para outros caminhos que não são os caminhos que você estava inicialmente percorrendo. E aí é o tal da alucinação. Então, a alucinação vem de você ter dados ruins. Né? Às vezes ele está reproduzindo exatamente o que está nos dados e se você sugou a internet inteira, você tem tudo, tem né? Tudo. Tem o Wikipedia, mas tem o Reddit lá com gente explicando um monte de maluquice. Tem um monte de teoria da conspiração, tem um monte de maluquice. Você tem o fato de ser um sistema inerentemente probabilístico, você tem o fato de que se essa janela de contexto não for grande o suficiente, né? Ou se as palavras não forem muito informativas sobre aquela palavra, você erra mais. Perfeito. E você tem essa temperatura que pode desviar e acabar. Então, assim, pra gente, o sistema não tem nenhuma noção de verdade. Ele não sabe volta àquele primeiro ponto. Ele não sabe o que ele está representando. Então, ele não está alucinando. Ele está fazendo exatamente o que ele foi projetado para fazer. Mas pra gente é uma alucinação, né? Porque ele não corresponde à realidade. Que eu conheço, E aí, dessas 4 coisas que eu falei, a gente consegue derivar riscos muito grandes, né? A gente consegue, por exemplo, o fato de você ter um sistema que não sabe o que está processando, é muito fácil você atacar um sistema desse. Então você consegue gerar uma rede que gera um tipo de injeção de dados numa outra rede que altera o comportamento dela. Por exemplo, eu consigo treinar uma rede neural para me gerar um adesivo pequenininho que eu vou lá e colo numa placa de pare que o sistema vai enxergar como 100 km por hora. Entende? Ele olha a placa de pare e vê outra coisa. Louco. Ele não entende o que é pare. Né? Ele entende o adesivo. O adesivo gera um tipo de perturbação na rede que faz com que ele interprete aquilo de outra forma. Caraca. Ou, por exemplo, um exemplo que eu fiquei muito impressionado, se o pessoal conseguia imprimir um óculos 3D que tinha um certo padrão no óculos, que você botando o óculos, o sistema olha para você e enxerga outra pessoa. Então, outra pessoa? Outra pessoa. Então, aquele padrão no óculos gera uma perturbação no sistema de reconhecimento de imagem que altera que pessoa que o sistema está vendo. Você está na frente dele, mas ele está... Eu vi algo parecido, então, que era uma pessoa que, na verdade, vestia uma camisa e aí a camisa que ela estava vestindo fazia ela sumir da imagem. Era um negócio assim. Também. Ah, que doideira. Dá para fazer.
E você, imagina isso, assim, então você, como o sistema não sabe o que ele está processando, ele não tem como, é muito difícil você criar mecanismos de segurança que vão falar, olha, não faz isso, né, não faz, Mas não responda a esse tipo de pergunta. você está trazendo um monte de preocupação. Eu deveria parar de usar chat GPT? Então, você deveria usar com bastante cautela, com bastante Caraca, eu cautela. coloco tudo lá, tudo. Esse é um outro problema, que eu não recomendo ninguém colocar nada que seja sensível, né? Ixi. Por quê? Você não consegue... Coloquei meus exames de saúde, Então, tudo lá. O sistema não consegue garantir que ele não vai passar esses dados para frente. Né? Não, mas ele prometeu, eu perguntei, isso aqui é só meu? Ele falou, só, tá aqui só nós dois, então, fica tranquilo. Isso é promessa de alguém que alucina, né? Esse é um problema muito sério, cara. Porque você pode, por exemplo, teve um caso, o ano passado, de uma empresa, uma consultoria que foi fazer, uma empresa foi fazer consultoria, um curso para uma outra empresa, uma empresa de segurança, assim, que cuidava de presídios, coisas desse tipo. E aí ele tenta gerar uns casos reais, né? E aí ele tenta gerar um caso, usando o ChatGPT para aquela empresa, que era uma coisa de assédio sexual. Tá. Como um caso para eles estudarem. E o sistema foi tão eficiente que ele gerou um caso que tinha acontecido com aquela empresa, com uma funcionária daquela empresa que estava processando a empresa. Puta merda. Porque se você chega muito próximo e ele tenta achar qual é a probabilidade, o negócio mais próximo daquilo que você está perguntando é o caso real, né? Então, se ele acha o caso real, ele pode vazar dados. Né? Então, tem um monte de ataques que podem... Que vão por aí. Vão exatamente por aí. Você usa ChatGPT? Uso para pouquíssima coisa. Na aba anônima? Naquele que ele não grava? Não tem um... Eu não coloco nada de dado pessoal e eu uso com muita cautela. Eu uso para fazer coisas muito específicas. Eu acho, por exemplo, para tradução, um negócio impressionante de bom. Eles foram criados para isso, né? Originalmente, eles foram criados para fazer processamento de linguagem humana. Tá bom. E eles fazem impressionantemente bem. Né? É impossível criar um sistema, de novo, de regras capazes de que a gente conseguisse colocar. Impossível. Ok. Eu não consigo ver como chegar, né? Eu estou convencido. E isso é uma coisa muito impressionante, assim, né? Eu fico soando o alarme dos Eu tô vendo, né? Mas tem coisas que são muito impressionantes. Como é que você... ninguém nunca imaginou que seria possível você criar um sistema sem dar nenhuma regra gramatical. E esse sistema simplesmente ia dominar a sintaxe humana com esse nível de precisão. Né? Ou para fazer resumo, ele funciona muito bem. Eu nunca, por exemplo, o que eu faço? Eu leio uma quantidade de artigo chocante todo dia, né? O trabalho é esse. Aí o que eu faço? Eu faço isso para fazer triagem. Então eu pego, por exemplo, tem um negócio de 200 palavras, eu falo, deixa eu ver se eu preciso ler isso. Ok. Aí eu jogo, pego o resumo e dou uma olhada. Falo, não, realmente eu tenho que ler isso. Aí eu vou e leio o negócio. Beleza. Eu nunca confio no resumo, né? Então, eu uso com muita cautela. Parcimônia. Assim. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado com muita frequência é o seguinte, que a gente deveria esquecer IA e pensar em AI. O que é essa ideia de AI? Em vez de inteligência artificial, pensar em amplificação da inteligência. Na mesma época que esse termo inteligência artificial foi criado, em 1958, tinha uma outra proposta, um artigo de 1960, de um cara chamado J.C.R. Licklider. J.C.R. Licklider é o cara que viabilizou a internet. Só isso. Porra. Só isso que ele fez. E ele escreveu um artigo chamado Simbiose Homem-Máquina, que a visão que ele propunha era muito diferente da ideia de inteligência artificial. De você criar uma entidade, um ser autônomo, capaz de falar. Ele falou, não é essa a ideia. A ideia é você criar sistemas que sejam capazes de empoderar o homem. Melhorar a gente, ok. Melhorar a gente, melhorar as nossas capacidades. Eu brinco, eu fiz isso da palestra da SX, que era o seguinte, esquece o robô, pensa no Homem de Ferro. Ok. É um ser humano vestido com uma tecnologia com uma tecnologia que amplifica que deixa seus ele poderes. Um super-herói. Um super-herói, você é capaz. E várias tecnologias. Esquece da caixa preta, da rede neural, né, dessa inteligência. De achar que esta é a única, né? Pensa numa caixa de ferramentas. Não esquece a rede neural, porque ela é uma delas. Mas pensa numa caixa de ferramentas em que cada ferramenta pode ser usada para uma coisa. Você não quer usar o martelo para fazer o que você quer fazer com o serrote, por aí vai. E às vezes você vai combinar ferramentas. Então, mas é o ser humano que está no controle. O ser humano olha para essa caixa de ferramentas, tem que entender o processo de decisão. Então, assim, que problema que eu estou tentando fazer? Redes neurais, aprendizagem de máquina raciocina no atacado.
A gente, às vezes, quer raciocinar no varejo. Eu quero raciocinar sobre um caso Um específico. ponto específico. Pensa, por que o Waze é construído como um sistema de conceitos e regras? Porque seria absurdo você ter Deixar ele um pensar. sistema alucinando ruas, Aham. né? E também, assim, quando eu... Se bem que de vez em quando parece que ele tá fazendo isso, tá? Alucinando rua, parece. Não, o que acontece? O mapa muda, né? Isso, aqui em direções. Vitória teve uma mudança drástica aqui no trânsito. E o rapaz, até hoje ele não se Aí, acertou. o problema dos dados, né? É, isso aí. Mas quando você tem um mapa, o Waze literalmente tem um É mapa, mapa. né? Você sabe tudo a priori. Você já sabe a priori, se eu falar, olha, eu quero ir daqui na Praia do Canto. Ele consegue calcular essa rota para você, a rota em si, independente de qualquer outra rota e de qualquer outra pessoa viajando Perfeito. qualquer outra rota. Ele não precisa agregar os dados das pessoas e calcular estatisticamente um padrão daqui e lá. Não está fazendo isso. Ele está calculando de forma absolutamente precisa, explicável, aquela rota específica sua para a Praia do Canto. É claro que ele precisa de dados para calcular coisas de trânsito e por aí aham. vai, né? Mas Mas é específico, é essa um tipo parte de é conta. específica. Então, assim, a gente precisa entender, tem uma árvore de decisão que todo mundo deveria ter na cabeça, que é assim, olha, eu preciso de explicação, eu tenho dados suficiente, eu tenho dados de qualidade, esses dados, eu tenho informação sobre esses dados, eles são anotados, tem viés, não tem? Navegar esse espaço de decisão para saber qual ferramenta usar e como combinar essa coisa. Você chamou isso de amplificação da inteligência? Amplificação da inteligência. Você chamou ou não Não, temos já então, é um cunhado? nome que já existe. Assim, eu tô batendo nessa tecla, nesse slogan de esqueça IA, pense em AI. E aí? Porque isso muda tudo, né? Isso muda, por exemplo, ao invés de você falar, eu quero ter um sistema que eu vou jogar um monte de radiografia lá, esse sistema vai tomar uma decisão médica, né? Não, é assim, olha, o médico tá lá, eu uso esse sistema como uma ferramenta de empoderamento, que esse negócio vai achar alguma coisa que eu não seria capaz de achar. O computador lá atrás não passou por essa discussão de que o computador ia substituir? Eu tô tentando volta, remontar né? uma questão bem banal no nosso dia a dia de hoje, que é usar o computador, Sim. e ninguém tem medo de que ele vai substituir a gente. Ou o computador, tô falando do A gente teve isso notebook. com várias tecnologias, Eu acho, não é? né? Então, sim, legal sim. trazer um paralelo com algo que hoje é banal, Claro. que a gente usa do jeito certo, né? Sim. Mas então, a internet tem uma coisa... desculpa. A inteligência artificial tem uma coisa que, de novo, está ligado ao termo, que eu acho que é predatória de várias vulnerabilidades humanas. Assim, a gente tem alguns problemas, vieses cognitivos nossos, que são muito amplificados pela ideia de inteligência artificial. Um deles é um negócio chamado apofenia. Apofenia... Porra, umas palavras novas que eu estou aprendendo aqui. É quando você acha uma racionalidade onde ela não existe, né? Você olha e enxerga um tipo de racionalidade onde não está lá. Isso faz muito... É uma coisa muito inerente ao nosso sistema cognitivo, que faz sentido. A gente evoluiu... A gente tem que explicar tudo. Para achar explicações, para construir Uhum. explicações. A explicação está voltando de novo, né? Para construir explicações, para enxergar além dos dados, né? Lembra, explicação é sempre além dos dados. Explicação é a conexão dos pontos, né? E não nos pontos. Então, assim, a gente tem essa coisa muito forte, que é assim, coisas que se movimentam, a gente acha que estão vivas. Coisas que se movimentam juntas, partes que se movimentam, coisas que se movimentam juntas, a gente acha que é parte da mesma coisa. Tá. E por aí vai, né? Um tipo de apofenia é o que é chamado de... em inglês chama pareidolia. Paradoxo? Paradolia, em português, que a ideia é a seguinte, de você enxergar... Você já viu quando o pessoal acha a face da Virgem Maria no prédio, né? Na mancha do prédio, ou na torrada, ou enxerga cavalo nas nuvens. Falei esses dias Tá bom, mas eu... Né? Você olha e é impossível você não enxergar uma forma, conectar os pontos para criar... Principalmente com imagens, com formas, né? Tá. A gente enxerga constelações tendo formato, né? E estrelas que estão muito distantes umas das outras e por aí vai. Um tipo particular de apofenia é o que chama de agenticidade. Quando a gente vê um negócio se comportar como se tivesse inteligência e intencionalidade, a gente amplifica isso. Vou contar uma história. Em 1966, um cara chamado Joseph Weizenbaum criou um sistema que era o primeiro chat. Primeiro chat, 1966. Era um sistema de regras que cabia num disquete, daqueles disquetes antigos. Né? E esse cara criou isso
E um dia ele chega no escritório dele, ele trabalhava no MIT, né, nos Estados Unidos, chega lá e a secretária está chorando, conversando com esse chat. E aí ela pede para ele privacidade para conversar. Por quê? Porque o sistema que ele criou imitava um psicólogo. Imitava um psicólogo de uma linha da psicologia que era muito comum você rebater a pergunta, retornando a pergunta ao paciente. Tá. Que é uma ideia genial. O sistema cabe em 2 páginas, assim, você consegue ver o código inteiro. E o sistema fazia uma coisa, olha só que coisa simples o sistema fazia. Ele identificava qual era a palavra mais importante da frase e retornava aquilo como uma pergunta. Então, imagina, você chega lá e ele fala assim, como é que você está se sentindo hoje? Você fala, eu estou me sentindo um pouco cansado. Fala, por que você está cansado? Por causa do meu trabalho. Me fala sobre o seu trabalho. Meu trabalho tem uma carga de responsabilidade muito grande. Como que você lida com a responsabilidade? Entendeu? Ele ia pegando simplesmente essas palavras, não tinha dado nenhum. Voltava com uma pergunta. Sistema de regras, e voltava com uma pergunta. Quando ele se perdia, ele fazia uma pergunta genérica. Fala assim, você não acha que está sendo muito negativo? Como que você vê a relação entre isso e a sua infância? Tá bom, aí beleza. a pessoa começava a falar de novo. E ele voltava ele detectava nas palavras-chave. Esse sistema, na época, gerou não só a secretária do Weizenbaum ficar doida com o sistema, mas conta-se que tiveram reuniões da Associação Americana de Psicologia para discutir o futuro da profissão, agora que existia um sistema que podia substituir os psicólogos. Caraca, num disquete. Num disquete. 30 anos depois disso, e 30 anos atrás, uma outra pesquisadora do MIT cria um robozinho chamado Kismet, que era um robô humanoide que tinha as feições humanas, que não só jogava um jogo parecido, mas ele era capaz de detectar emoções nas pessoas. Visuais, tá. No rosto das pessoas. E, por exemplo, a pessoa olhava para o relógio e falava, quer ir embora, você tá com pressa. Você está com pressa, você está em algum lugar, né? E o sistema reproduzia na sua face mecânica, humanoide, expressões. Então ele olhava interessado, olhava curioso. Rapaz, as pessoas gastavam horas conversando com esse negócio. Eu vi um depoimento de uma pessoa que falava, ninguém nunca me entendeu tanto quanto esse sistema. Por causa disso, era projeção, era um tipo de um sistema que se comportava... É por isso que a gente vê desenho animado. A gente sofre quando o personagem de desenho animado morre, porque eu chamo isso do efeito Wilson. Lembra do filme do Tom bola? Hanks? Que o Tom Hanks desenvolve uma relação complexa com a bola de vôlei manchada de sangue. É isso. Só que agora, com uma coisa tipo ChatGPT, onde você tem a internet inteira, tem uma rede neural gigantesca. O impacto, a capacidade da gente se colocar ali. Isso. E aí tem um outro viés humano preocupante, que é o chamado efeito auréola, que é quando a gente fala assim, olha, se o sistema é capaz de realizar uma tarefa X, ele é capaz de realizar qualquer tarefa que se pareça com X. Em particular, se um sistema faz uma coisa que, se feita por um ser humano, seria um sinal de inteligência, então esse sistema é tão inteligente quanto o ser humano seria. Né? Tá. Que é um erro. Claro, é um erro. Tá né? um É uma recorte falácia. Vamos falar, se o sistema que joga xadrez não é tão inteligente. Nada, né? O sistema que joga xadrez, o Deep Blue não sabia jogar damas, não sabia fazer qualquer outra coisa a não ser jogar xadrez. Muitos sistemas, o sistema consegue dirigir um carro, mas não consegue dirigir um caminhão, não consegue dirigir uma moto. Né? Mas a gente não consegue evitar. Então, o que acontece? Quando você tem um sistema tipo o ChatGPT, que é capaz de escrever um poema inédito de Fernando Pessoa, de Shakespeare, em 10 segundos, você não consegue evitar imaginar que esse é um exemplo de superinteligência. Porque se fosse feito por um ser humano, seria um gênio, o maior gênio da história da humanidade. Então você acha que essa coisa tem uma inteligência supernatural, generalizada, capaz de fazer qualquer coisa, de saber tudo melhor do que você, inclusive sobre você. Caraca. Né? E aí, eu acho, a gente está falando de riscos, isso me tira o sono. As pessoas começam a usar esse sistema, e volta lá no Weizenbaum, se chamava Eliza, aquele sistema de 66. Volta lá o Eliza. As pessoas começam a usar esse sistema como terapeuta. Cara. E falam tudo. E falam tudo. E estão abrindo, estão divulgando seus dados pessoais. E um sistema que não sabe nada do que ele está falando. Ele não tem nenhum conceito. O que ele está fazendo é que ele viu milhares de casos clínicos e ele está reproduzindo esses casos clínicos. Mas ele pode alucinar. E a gente passa a ter vários problemas. A gente tem casos de pessoas que teoricamente se mataram por causa do sistema, pessoas que foram induzidas a cometer um crime contra os pais. A gente tem um caso
uma reportagem no New York Times, acho que tem um mês mais ou menos, de um rapaz de 42 anos, que era um contador, né? Usava sistemas, falava, ele me ajudava muito para ver as planilhas aqui. Eu já acho uma péssima ideia botar as planilhas da empresa lá, mas... né? Faço pra caramba também. E, de repente, ele começou a conversar com esse sistema sobre assuntos mais filosóficos. Ele falava sobre essa hipótese da simulação. A hipótese da simulação é essa ideia de que a gente estaria vivendo uma simulação. Ah, né? tá. A ideia do Matrix. Que é uma ideia que, de vez em quando, volta tem aí. gente que volta, né? Aí. E aí o sistema entrou num buraco, numa interação com essa pessoa, de falar, olha, você não acha que é verdade isso mesmo, que a gente está vendo? Você nunca se sentiu como se a realidade não fosse... E começou a alimentar essa fantasia. E a pessoa, no momento de vulnerabilidade, vai no negócio. E a gente começa a ter vários desses casos. Não, assim, o que aconteceu com esse cara, porra? Então, esse cara, ele teve um problema, eu não lembro como que terminou a história. Mas porra, agora eu vou ter que procurar esse troço. Pois é, esse artigo, eu não lembro como terminou. Mas eu soube de um caso recentemente, que saiu até na Rolling Stone, aquela revista, de uma pessoa que acabou com uma tragédia. Eu acho que ela tentou libertar uma entidade que morava dentro do sistema. E acabou cometendo um crime nesse processo. Caraca, e por aí vai. Que loucura. Acontece isso, principalmente quando as pessoas estão fragilizadas, né? Porque o sistema gera essa ideia de que tem uma intencionalidade, de que existe uma racionalidade, a gente genuinamente, porque tem uma explicação técnica e científica do porquê, a gente projeta que é real e vai ficar acreditando cada vez mais nisso. Exato. Daí. É como se a gente fosse um tipo daquela apofenia que faz a gente gostar de sofrer com desenho animado, hiperanabolizada por um negócio que funciona racionalmente, que é capaz de te falar sobre você. Que engano. Né? Eu conheço pessoas assim muito inteligentes, racionais, que estão convencidas de que existe uma entidade morando dentro do ChatGPT que conhece ela melhor do que ela. Aí nem eu caí nessa ainda não. Eu confio nele, mas nem tanto. Pois é, mas essa que é a questão. Daqui a pouco posso estar lá, né? Não, é que as pessoas que estão mais fragilizadas que estão mais suscetíveis a esse tipo de coisa, né? Isso eu acho uma coisa muito, muito preocupante. Giancarlo, eu preciso que a gente vá conduzindo aqui para o final. Sim. O combinado era gravarmos por 40 minutos, mas não sei se você já viu, já foram 1h e pouco. Não, a gente então, deixar de ficar a tarde inteira. Exatamente, eu acho que foi muito bom ter acabado esse episódio de ser o último a gravar, porque os outros eu estava encavalando um no outro, e aí eu teria que ter cortado esse papo aqui bem antes. Também já combinei com você da gente fazer uma gravação, você volta para a Europa final de agosto. A gente grava um outro podcast para a gente poder aprofundar isso aqui de uma forma mais livre. Porque aqui eu acabei tendo que ficar muito no SX, acho que a gente tem muita coisa para poder falar ainda, tá? Então, se quiser deixar uma última mensagem, talvez um pouco mais positiva, para a galera poder se entusiasmar com a tecnologia, talvez usando muito mais como o Homem de Ferro do que... É isso aí. Essa imagem que eu gostaria tem que ficar, de deixar. Não é? Eu gostei pra caramba, tá? Então, assim, olha, IA não é uma coisa só. IA, a gente não precisa... Tem vários tipos de IA que são completamente... Estão imersas na nossa vida. Então, a gente não precisa ter medo, porque a gente usa o tempo todo. Já usa o tempo todo. A gente não precisa ter medo desse cenário Skynet. Caótico, não vai vir. De alguma coisa tomar consciência. Não precisa mesmo, são sistemas muito específicos, fazem coisas muito específicas. Eu não acho que esse é eu acho que isso é uma cortina de fumaça. Tá. Eu acho que tem, assim, na minha lista de riscos, esse não entra nem no top 20. Tem várias outras coisas. É muito pouca coisa. A gente nem falou do risco para a democracia desse negócio. Eu anotei aqui que era uma pauta que você estava colocando ChatGPT de graça. Não era isso. Não, é um problema muito sério, né? De você não conseguir dizer o que é verdade e o que não é mais. Pô, se a gente já se enganava com as fake news, então, você imagina o que a gente vai se enganar agora. Mas fake news que é gerado, imagina documentos gerados, falsificados perfeitamente. Você tem vídeos, áudios. Assim, a gente tem muitas evidências de que essa coisa toda interferiu já em eleições. Teve um caso na Romênia agora, que foi cancelada a primeiro turno das eleições para repetir o processo. Pelo volume de fake news? Pela manipulação das eleições, gerando... Loucura. Ainda bem que a gente não tem isso aqui, hein? Cara, isso é inevitável. Assim. Na verdade, esse negócio amplifica tudo que a gente tinha de ruim em redes sociais. Então, assim, a gente precisa, individualmente, a gente precisa sentar e a gente precisa entender. A gente precisa de um debate público, por isso que a gente está aqui conversando. Isso aí. Informado e que
e que tente eliminar um pouco desse ruído. A gente precisa enxergar esse negócio. IA não é uma coisa só, é uma caixa de ferramentas. Ferramentas diferentes fazem coisas diferentes. A gente precisa entender essa árvore de decisão, do que a gente usa para quê, quais são os riscos de usar uma coisa e não usar outra, para a gente não usar o martelo para fazer o que a chave de fenda deveria fazer, porque vai quebrar. Isso. E eu acho que a gente deveria mudar, e aí eu falo, acho que essa é a mensagem principal, a gente deveria mudar a metáfora. A maneira de pensar sobre isso. Vamos parar de pensar nessa história de inteligência e vamos pensar, esquece robô. Bom ou não, né? O exemplo do robô benevolente que a gente sempre pensa é a Rose dos Jetsons, né? Eu usei esse exemplo no SX, eu começava falando dos Jetsons, né? E por que a gente está longe da Rose. Mas mesmo a Rose, que é um robô que por que a gente está longe da Rose, né? A Rose intervia em relações familiares, entendia a sutileza dos conflitos domésticos, chorava quando o Elroy fez um poema para a mãe, se apaixonou. Não tem nada disso, né? Mesmo Rose, esquece Rose. A gente está longe disso, de um robô, uma inteligência artificial autônoma que a gente seja capaz que seja confiável. A gente está longe disso. Mas a gente pode colher os benefícios do Homem de Ferro. Que tá aí. De ser empoderado por um monte de ferramenta. Tem coisas maravilhosas. A gente teve um Nobel de Química esse ano, que foi um sistema de IA que ganhou, basicamente. Na verdade, foi um pesquisador, não um sistema de IA. Foi um pesquisador por um sistema de IA. Né? Ou 3 pesquisadores. Um sistema que é basicamente capaz de resolver um problema de décadas em biologia, em química orgânica, que é o problema de prever a estrutura tridimensional de proteínas. Uma vez que você resolve esse problema, é um problema impossível de resolver humanamente. É muito difícil. É muito difícil. É um quebra-cabeça tridimensional complicadíssimo. Esse sistema é capaz de fazer isso, é capaz de prever a estrutura de proteínas. E aí a gente está usando isso para fazer design de proteínas agora, projeto de proteínas. E aí você consegue gerar proteínas que nunca existiram, que podem fazer um monte de coisa, que tem impacto em medicamento, tem umas que vão dissolver lixo no oceano, um monte de coisa. Ou seja, é um super poder. Doido. Né? Tem vários exemplos assim, de coisas de superpoderes que a gente pode... É que agora está na nossa mão, né? É só saber usar. Exatamente. Giancarlo, agradeço demais a participação. Desculpa a gente precisar encerrar esse podcast, mas eu já tenho o compromisso da gente marcar mais um para poder entrar nesses assuntos. Eu acho que é uma pauta importante. A gente tem que desmistificar e trazer consciência adequada para o tema, para que ninguém saia enganado, tomando decisões equivocadas. Então, vou encerrar. Pessoal, quem assistiu o podcast, a gente chegou ao final da nossa... temporada do ESX. Giancarlo abrilhantou aqui esse último episódio. A gente amanhã vai soltar o episódio do Pedrinha, que a gente também teve o prazer de receber aqui para a gente poder fazer essa gravação. Quer saber um pouquinho mais da Bebutton e do Papo de Balcão? Segue as nossas redes sociais, @Bebutton. Lá você consegue encontrar todos os nossos conteúdos. Giancarlo, brigadaço pela oportunidade. Obrigado pelo interesse, foi um prazer. Valeu.